Isabela tinha 23 anos quando o pai chamou ela para o escritório dele pela primeira vez na vida. Não era um escritório de verdade. Era um quartinho nos fundos da casa, cheio de papel amassado, contas atrasadas e o cheiro de cigarro que ele jurava ter parado de fumar 3 anos atrás. Ela entrou sem entender por que o coração já estava apertado antes mesmo de ouvir qualquer coisa. O pai não olhou para ela de cara. Ficou de costas, mexendo numa gaveta que não precisava ser mexida. Antônio Ferreira tinha 58 anos, ombros caídos e uma dívida que, conforme Isabela soube naquela noite, era grande demais para qualquer homem carregar sozinho. Quando ele virou, ela viu. Não a dívida. Viu a expressão. Aquela expressão de quem já decidiu e só está esperando o outro parar de existir como pessoa para ser mais fácil comunicar. Ele colocou um envelope em cima da mesa. Isabela não pegou. Pai, o que é isso? Ela disse. E a voz saiu mais fina do que ela queria. É uma solução, ele respondeu. Para a família. Ela abriu o envelope porque não abrir seria fingir que aquilo não estava acontecendo. Dentro tinha um endereço, um nome que ela nunca tinha ouvido e um número. O número tinha zeros demais para fazer sentido num primeiro olhar. Rafael Monteiro. Ela leu o nome 3 vezes. Não reconheceu. Perguntou quem era. O pai disse que era um homem de negócios, que tinha feito uma proposta, que a família não tinha como recusar. Isabela ficou olhando para o papel por um tempo que ela não soube medir. Depois olhou para o pai. Depois para o papel de novo. Proposta de quê? Exatamente, ela perguntou. Mas a voz já sabia a resposta antes da boca terminar a pergunta. Antônio não respondeu com palavras. Só virou de novo para a gaveta. E foi aí que Isabela entendeu que pai não era uma palavra que significava o que ela tinha passado a vida inteira acreditando que significava. Ela não chorou naquela noite. Guardou as lágrimas num lugar que ela mesma não sabia onde ficava e foi fazer a mala. Uma mala. Só o que cabia. Porque alguma coisa dentro dela disse que levar mais do que isso seria acreditar que aquilo era permanente. E ela se recusou a acreditar nisso. No dia seguinte, um carro preto foi buscar ela às 7 da manhã. O motorista não falou nada além de bom dia. Isabela não falou nem isso. A cidade foi passando pela janela como se fosse o cenário de uma vida que já não era mais dela. Ela reconhecia as ruas, as padarias, a escola onde tinha estudado, o ponto de ônibus onde sempre esperava a linha 42. Tudo igual. Ela completamente diferente. O carro parou na frente de um edifício que ela conhecia de vista, mas nunca tinha entrado. Todo mundo em São Paulo conhecia aquele edifício de vista. Era o tipo de prédio que a gente olha sem conseguir calcular quanto custa, porque o número nem existe no vocabulário do dia a dia. O porteiro abriu a porta sem que ela precisasse dizer nada. O elevador foi direto para o último andar. E quando as portas abriram, Rafael Monteiro estava de costas para ela, de frente para um vidro enorme que mostrava a cidade lá embaixo, com uma xícara de café na mão e uma postura que dizia que aquele homem nunca tinha precisado se virar rápido para ninguém na vida. Ele era mais novo do que ela esperava. Não tinha mais do que 35 anos, alto, ombros largos, terno escuro sem gravata, cabelo que parecia arrumado, mas não parecia que tinha levado tempo para ficar assim. Quando ele virou, os olhos dele foram direto para ela. Não para a mala, não para o elevador, para ela. Isabela esperou ele dizer alguma coisa que a fizesse odiar ele mais fácil. Ele não disse nada por uns 10 segundos. Só ficou olhando com uma expressão que ela não soube ler. E isso foi pior do que qualquer coisa que ele pudesse ter falado. Depois ele disse, "Você quer café?" Ela não esperava isso. "Não", ela respondeu. Ele acenou com a cabeça, como se a resposta fizesse sentido, e virou de novo para o vidro. "Tem um quarto no corredor da esquerda. É seu enquanto você estiver aqui. Ninguém vai entrar sem você deixar." Isabela ficou parada. "Enquanto eu estiver aqui, quanto tempo é isso?" ela perguntou. Ele não respondeu de imediato. Tomou um gole do café, devagar, como quem está pesando cada palavra antes de soltar. "Isso depende de muita coisa que eu ainda não sei", ele disse por fim. Ela queria perguntar mais. Queria exigir uma resposta que fizesse sentido, mas tinha alguma coisa no jeito que ele falou. Não frio, não cruel, só cuidadoso demais para ser inocente, que fez ela guardar as perguntas para depois. Ela foi para o quarto. Era 3 vezes maior do que o dela em casa, com uma cama que parecia não ter fim e uma janela que dava para a mesma vista que o escritório dele, só que de um ângulo diferente.
A cidade lá embaixo continuava igual. Ela continuava não sendo a mesma. Isabela ficou em pé no meio do quarto por um tempo. Depois sentou na beira da cama. Depois deitou de costas, de roupa, com a mala ainda fechada no chão. O teto era branco e liso e não tinha nada para ela olhar. Ela pensou no pai, pensou no número com os zeros, pensou no nome que ela tinha lido 3 vezes sem reconhecer e que agora estava do outro lado de uma parede. Rafael Monteiro. Quem era esse homem? E por que, de todos os jeitos que ela tinha imaginado que a vida podia dar errado, esse não tinha aparecido em nenhum dos seus piores pesadelos? Se você chegou agora e não sabe o que está acontecendo, se inscreve, porque essa história ainda está começando e o que vem a seguir muda tudo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. O jantar foi servido por uma mulher de uns 50 anos que se apresentou como Dona Conceição e que tinha o jeito de quem já viu muita coisa e decidiu que comentar não valia a pena. Ela colocou os pratos na mesa grande da sala de jantar, sem perguntar se Isabela queria comer ali ou no quarto. E Isabela foi porque ficar no quarto era dar para aquela situação um peso que ela ainda não estava pronta para carregar. Rafael já estava sentado quando ela chegou. Ele levantou o olhar do celular, esperou ela sentar e voltou para o celular por mais uns 30 segundos antes de colocar o aparelho virado para baixo na mesa. Um gesto pequeno, mas ela notou. Você não comeu nada hoje, ele disse. Não foi pergunta. Como você sabe disso? Ela perguntou. Ele só olhou para ela. Ela entendeu que era uma pergunta que não ia ser respondida, pelo menos não agora, e decidiu que escolher as batalhas era uma habilidade que ela ia precisar desenvolver rápido. O jantar foi em silêncio por uns 5 minutos. Não era um silêncio pesado. Era o tipo de silêncio de 2 pessoas que ainda não sabem o que a outra vai fazer com qualquer informação que for dada. Você tem alguma pergunta? Rafael disse por fim. Isabela teve umas 20. Escolheu a mais direta. Por que você fez isso? Ele não desviou o olhar. Isso é uma pergunta com uma resposta longa, ele disse. Então começa. Ele ficou olhando para ela por um momento. Tinha alguma coisa no rosto dele que ela ainda não sabia nomear. Não era desconforto. Era mais parecido com alguém que está avaliando até onde pode ir. Seu pai me procurou. Não o contrário. Ele disse por fim. E o que ele propôs não era o que você está pensando. Isabela largou o garfo. Então o que era? Proteção, ele disse. Pelo menos é o que ele chamou. Ela ficou olhando para ele tentando encontrar a mentira. Não achou de imediato. Isso perturbou ela mais do que se tivesse achado. Proteção de quê? Ela perguntou. De alguém que seu pai deve mais do que dinheiro. Rafael respondeu. E aí ele pegou o celular de volta, olhou a tela por um segundo e disse, mas isso é para amanhã. Você está exausta. Isabela abriu a boca para dizer que ela ia decidir quando estava exausta, mas ele já tinha se levantado, e o jeito que ele se levantou, sem pressa, sem arrogância, só com aquela certeza quieta de quem sabe que vai continuar existindo, independente do que o outro faça, tirou o chão debaixo de qualquer argumento que ela fosse montar. Ela ficou na mesa, terminou o jantar sozinha, e ficou pensando o que exatamente o pai dela devia, para quem, e por que o nome de Rafael Monteiro tinha aparecido no meio disso tudo como uma solução em vez de um problema. A noite foi longa, não de insônia, de pensar demais com os olhos abertos no teto branco. Por volta de 1 da manhã, ela ouviu passos no corredor, lentos, indo na direção oposta ao quarto dela. Parou de respirar por um segundo instintivo. Os passos não chegaram perto, foram para o outro lado do apartamento. Ela não voltou a dormir antes das 3. Quando acordou, tinha luz entrando pela janela e o cheiro de café vindo de algum lugar do apartamento, e por uns 3 segundos ela esqueceu onde estava. Esses 3 segundos foram os melhores da semana. Então ela lembrou e levantou e foi enfrentar o segundo dia. Rafael estava no mesmo lugar de ontem, de frente para o vidro, xícara na mão, como se o tempo não tivesse passado, ou como se ele sempre estivesse ali e o mundo é que girava em volta. Mas dessa vez ele virou antes que ela chegasse perto. Precisamos conversar sobre algumas coisas práticas, ele disse. Ela parou no meio da sala. Pode falar. Ele colocou a xícara em cima do balcão da cozinha e cruzou os braços, não de forma defensiva, mas como quem está se organizando internamente. Você vai precisar de um telefone novo. O seu antigo pode ser rastreado. Tem um número que você pode usar para entrar em contato com quem você quiser,
mas as ligações passam por um sistema que eu controlo por enquanto. Isabela sentiu o calor subir. Você vai monitorar minhas ligações? Eu já estou fazendo isso, ele disse, sem pedir desculpa, sem desviar. É temporário. Enquanto a situação não tiver resolvida. Que situação? Ela disse, e a voz saiu diferente dessa vez. Não fina, cortante. Que situação exatamente, Rafael? Porque ontem à noite você falou em proteção e em dívida, e em alguém que meu pai deve mais do que dinheiro, e eu passei a noite inteira tentando montar esse quebra-cabeça sem as peças certas. Então, agora você vai me contar o que está acontecendo de verdade. Ele ficou olhando para ela. Ela não desviou. Foi a primeira vez que ela viu alguma coisa mudar no rosto dele. Não foi muito. Foi o tipo de mudança que você só vê se estiver prestando atenção de perto. Alguma coisa que parecia cálculo deu lugar a alguma coisa que parecia, por uma fração de segundo, respeito. Senta, ele disse. Eu prefiro de pé. Ele quase sorriu. Não chegou a ser sorriso, mas quase. Tá bom, ele disse. De pé. E aí ele contou. O pai de Isabela tinha uma dívida com um homem chamado Sandro Breves. Não era uma dívida de banco, nem de agiota comum. Era o tipo de dívida que começa com um favor e vai crescendo até engolir tudo que a pessoa tem, tudo que a pessoa é, e às vezes as pessoas que a pessoa ama também. Sandro Breves queria Isabela, não como Antônio tinha proposto para Rafael, de um jeito diferente, de um jeito que Rafael não nomeou diretamente, mas que Isabela entendeu pela forma que a mandíbula dele ficou tensa enquanto falava. Seu pai achou que colocar você sob minha proteção formal criava um obstáculo legal e social que Breves não ia querer escalar, Rafael disse. Um acordo documentado, com testemunhas, que te tornava intocável por outras vias. Isabela ficou processando. E você topou isso, ela disse. Por quê? Ele não respondeu de imediato. Você conhece Sandro Breves? Ela perguntou. Sim, ele disse. Pessoalmente. Sim. E aí ela entendeu que havia mais uma camada nessa história que ela ainda não tinha acesso, e que Rafael Monteiro não era um homem que alguém convencia a fazer qualquer coisa sem que ele tivesse uma razão própria para fazer. O que você ganha com isso? Ela perguntou. Ele olhou para ela por um tempo. Por enquanto, ele disse, nada que você precisa saber. Ela queria discutir, mas alguma coisa na forma que ele disse isso, não como segredo guardado a 7 chaves, mas como assunto que ainda não tinha chegado a hora, fez ela guardar a pergunta. Por enquanto, ela repetiu, com um tom que deixou claro que ela ia cobrar essa resposta. Ele só acenou com a cabeça. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito que Isabela não tinha vocabulário para descrever direito. Ela estava presa num apartamento de cobertura no centro de São Paulo, com um homem que saía cedo, chegava tarde, falava pouco e nunca, em nenhum momento, fez ela se sentir em perigo. Era isso que confundia tudo. Ela tinha chegado pronta para odiar. Tinha chegado com todos os argumentos organizados, com a raiva no lugar certo, com a determinação de não dar para aquele homem nenhuma abertura que ele pudesse usar contra ela. Mas Rafael Monteiro não tentou usar nada. Ele respeitava o quarto dela como se fosse uma fronteira de país. Ele avisava quando ia sair e quando ia voltar. Ele perguntava, sem insistir, se ela precisava de alguma coisa. Uma vez, quando ela estava no sofá olhando para a janela e ele passou pelo corredor, ele perguntou se ela queria que ligasse a televisão ou se preferia o silêncio. Ela disse silêncio. Ele acenou e foi embora sem ligar nada. Ela ficou olhando para o corredor vazio depois que ele desapareceu e pensou que era muito mais fácil odiar alguém que não ficava te dando razões para não odiar. Na quinta-feira à tarde, uma semana depois que ela tinha chegado, ela estava na cozinha tentando fazer café e errando na proporção quando ele apareceu na entrada. 2-1, ele disse. Ela viu. O quê? 2 colheres de café para cada 100 mililitros de água. Você está colocando 3, por isso fica amargo. Ela olhou para o coador. Olhou para ele. Você está me ensinando a fazer café. Só se você quiser aprender. Ela ficou olhando para ele por uns 3 segundos. Depois virou para o coador e tirou uma colher. Ele entrou na cozinha, pegou uma xícara e ficou do lado dela sem encostar, sem invadir, só do lado. Foi a primeira vez que eles ficaram no mesmo espaço, sem que nenhum dos dois precisasse de uma razão prática para estar ali. Quando o café ficou pronto, ela encheu 2 xícaras sem pensar. Empurrou uma na direção dele, ele pegou. Eles tomaram o café em pé.
de frente para a janela da cozinha que dava para um corredor de prédios e não tinha metade da vista do escritório, e não falaram nada. E foi exatamente isso. Nada. O tipo de nada que acontece entre duas pessoas que já passaram de alguma coisa sem ter percebido exatamente quando. Na sexta-feira da segunda semana, Rafael chegou mais cedo do que o normal. Isabela estava no sofá com um livro que ela tinha achado na estante dele. Um romance policial que ela não teria escolhido por conta própria, mas que tinha virado a única coisa que deixava o tempo passar sem pesar. Ela ouviu a porta, levantou o olhar e viu que ele estava diferente. Não diferente na roupa, diferente no jeito de entrar. Ele sempre entrava como quem sabe exatamente quanto espaço ocupa no mundo. Dessa vez entrou como alguém que acabou de receber uma notícia que reorganiza tudo. Aconteceu alguma coisa, ela disse. Não foi pergunta. Ele colocou a pasta no balcão, afrouxou o colarinho da camisa e ficou de costas por uns 5 segundos. Breves sabe onde você está. O livro fechou na mão dela sem ela mandar. Como... Não sei ainda. Tô descobrindo. Ela ficou olhando para ele. A primeira coisa que ela sentiu não foi medo. Foi raiva, mas não dele. Foi aquela raiva de quando o chão treme e você percebe que nunca foi tão sólido quanto parecia. O que isso muda? Ela perguntou. Elviro, você vai precisar sair daqui por uns dias. Tenho um lugar no litoral, discreto, seguro. Posso te levar agora ou amanhã cedo, como você preferisse. Isabela ficou parada. E você? Ela disse, eu fico. Tenho coisas para resolver aqui. Ela ficou olhando para ele, tentando entender o que exatamente estava acontecendo por baixo do que ele estava dizendo. Rafael Monteiro era o tipo de homem que dizia o necessário e segurava o resto. E ela já tinha aprendido nos últimos dias que o que ele segurava costumava ser a parte mais importante. Você conhece Breves de antes, ela disse. Não é só uma questão de negócio. Ele não respondeu de imediato. É pessoal, ela disse. Alguma coisa entre vocês dois é pessoal. Ele foi até a janela. A cidade estava laranja, sol descendo, aquela luz de fim de tarde que deixa tudo com uma aparência de coisa que já passou. Meu irmão, ele disse por fim. Breves destruiu a empresa do meu irmão 3 anos atrás. Não de forma direta, da forma que ele faz, por baixo, usando pessoas, usando dívidas, usando favores que viram correntes. Meu irmão perdeu tudo, a empresa, o casamento, a saúde por um tempo. Isabela ficou quieta. Quando seu pai me procurou, Rafael continuou. Eu já estava atrás de Breves há 2 anos. Ele me deu uma entrada que eu não teria de outro jeito. Ela ficou processando. Você usou meu pai, ela disse. Não com raiva, com clareza. Ele virou para ela. Seu pai me procurou para usar você, ele disse, com a mesma clareza. Eu ofereci uma alternativa onde você ficava protegida de verdade em vez de entregue. Não é a mesma coisa. Ela ficou olhando para ele por um tempo longo. Não, ela disse por fim. Não é a mesma coisa. Ela foi para o quarto fazer a mala, sem que ele precisasse perguntar de novo. O litoral era uma casa pequena numa praia que levou 3 horas para chegar, numa estrada que foi ficando mais vazia conforme o carro avançava. Rafael dirigiu o caminho todo sem colocar música, sem falar muito. Mas uma vez, numa curva que abriu de repente para o mar, ele desacelerou sem motivo aparente. Ela olhou para a janela e entendeu. Era o tipo de vista que te obriga a parar. O mar estava escuro e calmo e imenso, e o céu acima dele tinha uma cor que não tinha nome certo em nenhum idioma. Bonito, ela disse, sem pensar. Sim, ele disse. Mas quando ela olhou para ele, ele não estava olhando para o mar. Ela virou o rosto de volta para a janela e não disse mais nada até chegarem na casa. A casa tinha 2 paredes de janela viradas para o oceano, uma cozinha pequena com mantimentos que alguém tinha colocado antes deles chegarem e 2 quartos separados por um corredor com o tamanho exato do que precisa existir entre 2 pessoas que ainda não sabem o que são uma para outra. Rafael ficou 2 dias. Disse que tinha sido o máximo que conseguia ser ausente de São Paulo. Nesses 2 dias, aconteceu alguma coisa que Isabela não ia conseguir explicar direito para ninguém, porque não foi uma cena, não foi uma conversa com começo, meio e fim, não foi o tipo de coisa que você consegue descrever e que faça sentido por fora. Foi um acúmulo. Foi ele ensinando onde ficava o interruptor que a luz da varanda não tinha, e a mão dele cruzando o braço dela por um segundo sem intenção e os dois fingirem que não tinha acontecido. Foi ela acordando mais cedo do que ele no segundo dia
e fazendo café do jeito que ele tinha ensinado, 2 colheres por 100 mililitros, e quando ele apareceu na cozinha com o cabelo ainda bagunçado, ele olhou para o coador e depois para ela e disse: "Apenas isso funciona." Foi a noite do segundo dia, sentados na varanda com o som do mar que não para nunca. Quando ela perguntou o que ele faria quando tudo isso acabasse, ele ficou olhando para o escuro antes de responder. "Não pensei muito nisso ainda," ele disse. Ela achou que ele ia perguntar o mesmo para ela. Ele não perguntou, e de algum jeito, isso foi mais honesto do que qualquer pergunta teria sido. Quando ele foi embora na manhã do terceiro dia, ela ficou na varanda olhando o carro sumir pela estrada de terra e pensou que era muito mais fácil entender o que você sentia por alguém quando esse alguém não estava mais no mesmo cômodo que você. Se você tivesse no lugar de Isabela, você teria ido para aquela casa sem saber o que esperar do outro lado? Me conta nos comentários o que você teria feito e me fala de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Ela ficou na casa do litoral por 12 dias. Dona Conceição apareceu no 5º dia sem avisar, com mantimentos novos e o jeito de sempre de quem não comenta o que não precisa ser comentado. Ficou 2 horas, organizou a despensa, fez um caldo que deixou na geladeira e disse que era para aquecer em fogo baixo. Antes de ir embora, parou na porta da cozinha e olhou para Isabela. "Ele não costuma trazer ninguém aqui," ela disse. Isabela não soube o que fazer com essa informação. Dona Conceição foi embora antes que ela encontrasse uma resposta. Rafael ligava todo dia, não longamente. Ligações curtas, práticas, às vezes menos de 2 minutos. "Como estão as coisas lá? Se precisar de alguma coisa, fala com Conceição. Estou trabalhando nisso." Mas tinha uma ligação no 8º dia, que foi diferente. Ela tinha sido acordada pelo telefone às 11 da noite e pegou sem ver o número porque estava meio dormindo ainda. Ele disse o nome dela. Só o nome. Isabela. E tinha alguma coisa na voz que fez ela sentar na cama. "Aconteceu alguma coisa?" ela disse. "Sim," ele disse. "Mas não com você." "Tô bem. Só queria confirmar que você tá bem." Ela ficou olhando para o escuro do quarto. "Estou," ela disse. Silêncio por uns 3 segundos. "Bom," ele disse. "Dorme." Ele desligou. Ela ficou com o telefone na mão por uns 2 minutos depois, olhando para a tela preta, e não conseguiu voltar a dormir. No 12º dia, ele foi buscá-la pessoalmente. Chegou de manhã cedo, bateu na porta, e quando ela abriu, ele estava de terno outra vez, mas com uma olheira que indicava que os últimos dias não tinham sido fáceis. "Está resolvido," ele disse. Ela ficou na porta olhando para ele. "Resolvido como?" "Breves está sendo investigado formalmente. Tem material suficiente para mantê-lo ocupado por um tempo muito longo. Seu pai está em segurança. A dívida foi renegociada por um valor que ele consegue pagar sem precisar de mais nenhum favor de ninguém." Ela ficou processando a velocidade das informações. "Como você conseguiu tudo isso em 12 dias?" "Eu comecei 2 anos atrás," ele disse. "Os 12 dias foram só o fim." Ela ficou olhando para ele. E aí ele fez uma coisa que ela não esperava. Ele desviou o olhar. Pela primeira vez desde que ela conhecia esse homem, ele desviou o olhar e olhou para o lado, para o mar lá atrás, como se precisasse de um segundo para se organizar. "Você pode voltar para sua vida," ele disse. "O acordo que seu pai assinou formalmente foi dissolvido. Você não precisa de nada disso mais." Isabela ficou parada. Entendeu o que ele estava dizendo. Entendeu também o que ele não estava dizendo. "Posso entrar," ela disse, "para pegar a mala." "Claro," ele disse, e saiu da frente da porta. Ela entrou, foi para o quarto e ficou de pé no meio do cômodo por um momento olhando para a cama arrumada, para a janela aberta com o vento do mar, para a mala que estava no mesmo canto de quando ela tinha chegado. Pegou a mala, foi até a sala. Ele estava na varanda, de costas, olhando para o mar, com as mãos nos bolsos. "Ela foi até ali." Ficou do lado dele sem falar por um momento. "Você ia só me colocar no carro de volta para São Paulo sem dizer mais nada," ela disse. Não foi acusação, foi observação. Ele não respondeu de imediato. "O que você queria que eu dissesse?" Ele disse por fim. "A verdade," ela disse. "Sobre o que foi isso tudo para você." Ele ficou olhando para o horizonte. "Você chegou como parte de uma estratégia," ele disse. "Isso é verdade. Mas tem muita coisa que eu planejei nos últimos 2 anos que não aconteceu do jeito que eu esperava." "Como o quê?" ela disse. Ele virou para ela. E foi aí que ela viu, de frente,
com a luz do mar batendo no rosto dele, que esse homem estava com medo. Não do tipo de medo que ele devia sentir quando lidava com breves ou com qualquer coisa que envolvia negócio ou perigo. Era o outro tipo, o tipo que não tem estratégia. Como você, ele disse. Isabela sentiu o peso daquelas duas palavras pousarem em algum lugar no meio do peito. Ela não disse nada por um tempo. O mar continuava lá. Não parava. Eu preciso voltar, ela disse por fim. Tenho coisas para resolver. A minha vida ficou parada nas últimas semanas. Eu sei, ele disse. Mas ela não pegou a mala. Ficou parada por mais um momento. Você tem o número do novo telefone, ela disse. Tenho. Então você sabe como me encontrar, ela disse. Ele ficou olhando para ela. Sei, ele disse. Ela pegou a mala, foi até o carro, colocou a mala no banco de trás, entrou no passageiro e não olhou pela janela quando o carro começou a se mover. Mas ouviu, ou achou que ouviu, o som dele ficando para trás junto com o mar. E foi só quando a estrada de terra deu lugar ao asfalto que ela percebeu que estava segurando o telefone na mão. O telefone que ele tinha dado para ela, com o número que ela podia usar para entrar em contato com quem quisesse. Ela não discou nada, só ficou olhando para a tela. E pensou que resolvido não era bem a palavra que ela usaria para descrever o que estava sentindo naquele momento. De volta em São Paulo, a vida tentou voltar ao normal com a insistência meio boba das coisas que não sabem que tudo mudou. O apartamento que ela dividia com uma amiga estava lá. O trabalho num escritório de design gráfico que ela tinha pedido licença estava lá, esperando. As ruas que ela reconhecia estavam lá. Ela é que estava diferente em todas elas. A amiga, Carla, perguntou onde ela tinha sumido. Isabela disse que tinha tido uma situação familiar complicada, o que era verdade o suficiente para não ser mentira. Carla não insistiu porque conhecia Isabela há anos e sabia que insistir servia para fechar portas, não para abrir. O pai ligou no terceiro dia. Ela deixou tocar. No quarto dia, ele foi pessoalmente ao apartamento. Ela abriu a porta porque não abrir era um tipo de resposta que ela ainda não tinha decidido dar. Antônio Ferreira parecia menor do que ela lembrava. Não fisicamente. Era outra coisa. Era o tipo de diminuição que acontece quando uma pessoa perde a narrativa que usava para se sustentar. Ele ficou na entrada. Ela não convidou para sentar. Eu sei que você não me perdoa, ele disse. Ela ficou olhando para ele. Eu não fiz isso por maldade, Isabela. Eu estava com medo. Breves ia vir atrás de você de um jeito ou de outro e eu não tinha como te proteger sozinho. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Você devia ter me contado, ela disse. Você podia ter me deixado escolher. Ele abaixou a cabeça. Ela ficou olhando para ele assim por um momento. Viu o homem velho que ele estava ficando, com os ombros caídos e a respiração pesada de quem carregou uma culpa que não coube nos bolsos. Ela não disse que estava tudo bem. Não estava. Mas disse, vá embora, pai. A gente conversa quando eu estiver pronta. Ele foi. Ela fechou a porta e ficou parada no corredor do apartamento por um bom tempo. A semana passou. Depois outra. Ela voltou ao trabalho, redesenhou 3 identidades visuais, saiu com Carla numa sexta-feira e tomou 2 drinks, que foram suficientes para ficar com o rosto quente, mas insuficientes para parar de pensar. Rafael não ligou. Ela também não. Era um acordo tácito que nenhum dos dois tinha feito em voz alta, mas que estava lá do mesmo jeito. E aí chegou uma quinta-feira ordinária, com chuva fina e trânsito, e café que ficou frio antes dela terminar, e o telefone dele no fundo da bolsa, que ela ainda não tinha trocado por um de uso exclusivamente pessoal, e ela percebeu que tinha chegado o momento em que ou você toma uma decisão, ou a inércia toma por você. Ela pegou o telefone, ficou olhando para a tela por uns 30 segundos. Então digitou. Café ainda fica melhor com 2 colheres. Mandou antes de poder pensar mais. Ficou olhando para a tela. 1 minuto. 2. A resposta veio em 3. Alguém me disse isso uma vez. Ela ficou olhando para a mensagem. E pela primeira vez em muitas semanas, sorriu de um jeito que não precisou de esforço. Eles se encontraram numa cafeteria que não era nem perto do apartamento dela, nem perto do escritório dele. Um lugar neutro. Nenhum dos dois disse isso em voz alta, mas os dois escolheram o mesmo lugar pelo mesmo motivo. Rafael chegou antes dela. Ela viu pela janela quando estava chegando, antes de entrar. Ele estava sentado de frente para a porta, com uma xícara na frente e o celular virado para baixo na mesa, e não estava olhando para nada em especial, só esperando. Ela entrou.
Ele levantou o olhar. Não foi um desses momentos cinematográficos onde o tempo para e a luz muda e a música sobe. Foi só um homem olhando para uma mulher que entrou numa cafeteria e os dois sabendo que esse olhar já tinha um peso que não tinha 3 semanas atrás. Ela sentou. O garçom veio. Ela pediu café. 2 para 1, disse. E o garçom não entendeu, mas anotou do jeito mais próximo que conseguiu. Rafael ficou olhando para ela com aquele quase sorriso que ela tinha aprendido a reconhecer. Você foi checar se eu ainda lembrava, ela disse. Eu lembrava, ele disse. Ousai. Silêncio por um momento. Não o silêncio pesado das primeiras semanas. Era diferente agora. Era o silêncio de 2 pessoas que já passaram da fase em que precisam preencher o espaço com palavras para provar que existe algo ali. Tem uma coisa que eu não te contei, ele disse. Ela esperou. Quando seu pai me procurou, eu poderia ter dito não. Tinha outras formas de chegar em breves, mais demoradas, mas existiam. Ela ficou olhando para ele. E por que não disse? Ele ficou com os dedos em volta da xícara, olhando para ela. Vi uma foto sua no dossiê que ele trouxe, ele disse. Não foi isso que decidiu. Mas eu menti para mim mesmo que não tinha nada a ver. E aí você chegou e ficou de pé no meio da sala recusando sentar. E eu soube que tinha mentido. Isabela ficou quieta. Processou isso. Você podia ter me dito antes, ela disse por fim. Podia, ele disse. Escolhi não escolher por você. Ela ficou olhando para ele. Era exatamente isso que o pai dela não tinha feito. E a diferença entre os dois estava nessa frase. Pequena, direta, sem enfeite. Ela tomou um gole do café. Teve um momento, ela disse, na varanda, quando você disse como você. Eu pensei que ia falar alguma coisa depois. Eu ia, ele disse. Mas você ia embora, e eu não tinha o direito de te pedir para ficar com base no que eu estava sentindo. Você precisava ir de livre escolha ou não ia significar nada. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Isso é muito calculado para um momento que você disse que não tinha estratégia. Ele quase sorriu de verdade dessa vez. Quase. Sou um homem de contradições, ele disse. Ela deixou o silêncio sentar por um momento antes de falar. Tem uma coisa que você ainda não me contou, ela disse. Sobre breves. Sobre o que aconteceu de verdade nas últimas semanas. O quase sorriso foi embora. Ela viu. Rafael, ela disse. Eu não sou mais a pessoa que chegou com uma mala e ficou parada no meio da sala sem entender o que estava acontecendo. Você sabe disso. Ele ficou olhando para ela. Depois olhou para a xícara. Depois de volta para ela. Breves não descobriu onde você estava por acidente, ele disse. Ela esperou. Alguém deu essa informação para ele. Ela ficou parada. Quem? Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela levou um segundo para entender. Não era hesitação. Era cuidado. O tipo de cuidado de quem sabe que o que vai dizer vai machucar e não tem como evitar isso. Só tem como dizer direito. Seu pai, ele disse. Não intencionalmente. Breves estava usando ele há mais tempo do que qualquer um sabia. Tinha um telefone que Antônio usava para falar com ele, monitorado. Quando seu pai ligou para um primo para dizer que você estava bem e que estava num lugar seguro, Breves rastreou a ligação. Isabela ficou olhando para ele. A xícara estava na mão dela, mas ela não estava sentindo o calor. Meu pai não sabia, ela disse. Não sabia, ele confirmou. Ela ficou com isso por um momento. Era o tipo de informação que reorganiza o que você achava que estava entendendo. O pai não tinha entregado ela de novo. O pai tinha tentado se certificar que ela estava bem, do único jeito que sabia. E esse jeito tinha um buraco que Breves tinha colocado ali sem que Antônio soubesse. Ela pensou na expressão do pai na porta do apartamento. Os ombros caídos, a respiração pesada. Ele sabe disso, ela disse. Sabe, Rafael disse. Eu disse para ele pessoalmente. Achei que ele tinha direito de saber exatamente o que Breves tinha feito. Ela ficou olhando para Rafael. Você foi lá falar com ele? Fui. Por quê? Porque você ia precisar decidir o que fazer com o seu pai sem ter informação errada no caminho, ele disse. E porque ninguém merece carregar uma culpa que não é completamente dele. Isabela ficou olhando para ele por um tempo longo. Havia alguma coisa nesse homem que ela continuava não conseguindo alcançar de primeira. Não porque ele escondia. Era o contrário. Ele era tão direto, tão sem adorno no que fazia e por que fazia, que levava um tempo para entender que não havia pegadinha, que era exatamente o que parecia. Ela tinha passado a vida num mundo onde as coisas raramente eram exatamente o que pareciam.
Precisava de um tempo para calibrar. Tem mais, ela disse. Ainda tem alguma coisa que você não falou. Ele ficou olhando para ela. Breves vai ser indiciado formalmente na semana que vem, ele disse. O material que eu juntei nos últimos 2 anos foi suficiente, mas ele sabe que foi eu quem forneceu as evidências. E ele não é o tipo de homem que aceita isso sem resposta. Isso é uma ameaça a você. Pode ser. Estou tomando precauções. Ela ficou olhando para ele. E você me contou isso por que agora? Porque você perguntou. Ele disse. E porque se existe alguma coisa acontecendo na minha vida que pode te afetar, você tem o direito de saber antes de decidir qualquer coisa. Isabela ficou com isso. Antes de decidir qualquer coisa. Ele estava deixando a decisão na mão dela. De novo, como tinha feito na varanda. Como tinha feito quando não ligou nas semanas que ela ficou em São Paulo. Como fazia toda vez que chegava num ponto onde outro homem teria avançado sem perguntar. Ela olhou para a xícara de café, quase vazia. Você é um homem muito difícil de conhecer, ela disse. Ele ficou olhando para ela. Eu sei, ele disse. Me disseram isso antes. Mas você continua aqui, ela disse. Não foi pergunta, foi observação. A mesma forma que ela tinha usado na casa do litoral, quando disse, você ia só me colocar no carro sem dizer mais nada. Ele reconheceu o tom. Ela viu que reconheceu. Continuo, ele disse. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para o relógio no telefone. Tinha uma reunião às 3. Dava tempo. Você tem compromisso agora, ela disse. Às 4, ele disse. Então a gente tem tempo, ela disse. Ele ficou olhando para ela sem entender ainda. Para você me contar sobre o seu irmão, ela disse. De verdade. Não a versão resumida que você me deu antes. Eu quero saber o que aconteceu. Algo mudou no rosto dele. Pequeno, mas ela estava perto o suficiente para ver. Por quê? Ele disse. Porque se vai existir alguma coisa aqui, ela disse, e fez um gesto vago com a mão entre os dois. Eu quero conhecer você de verdade. Não a versão que você mostra quando está gerenciando uma situação. Ele ficou olhando para ela. E se você não gostar do que encontrar, ele disse. Essa é a aposta, ela disse. Dos dois lados. Ele ficou com isso por um momento. Depois, pela primeira vez desde que ela conhecia esse homem, ele relaxou os ombros de um jeito que ela não tinha visto antes. Como alguém que carregou um peso por tempo demais e encontrou um lugar onde pode pousar por um instante. O nome do meu irmão é Lucas, ele disse. Ela escutou. Lucas tinha 28 anos quando Breves entrou na empresa dele, Rafael disse. Era uma startup de tecnologia pequena, mas com potencial real. Breves apareceu como investidor. Parecia legítimo. Tinha advogados, contratos, tudo certo no papel. Levou 18 meses para Lucas entender o que estava acontecendo. E quando entendeu, já não tinha como desfazer. O que Breves fez, ela disse, usou a participação que tinha na empresa para criar dívidas em nome do Lucas, sem que Lucas soubesse de verdade, ele disse. Pequenas no começo, depois maiores. Cada vez que Lucas tentava sair, aparecia mais uma obrigação contratual que ele tinha assinado, sem entender o que estava assinando. Até que a empresa não existia mais como coisa do Lucas, era de Breves. Por dívida, ela ficou ouvindo. Lucas teve um colapso, Rafael disse. Não foi internação. Mas chegou perto. O casamento não sobreviveu. Ele foi morar comigo por quase 1 ano. Ela olhou para o rosto dele enquanto ele falava. Via o lugar onde essa história ainda doía. Não era performance. Era o tipo de dor que fica quieta na maior parte do tempo e aparece só quando você tira o olho dela por um segundo. Como ele está agora, ela disse. Melhor, Rafael disse. Tem um projeto novo, menor, mais cauteloso. Casou de novo no ano passado. Tem uma filha de 4 meses. Ela viu alguma coisa suavizar no rosto dele quando disse isso. Você é tio, ela disse. Desde março, ele disse. E pela primeira vez, sem fração, ele sorriu de verdade. Era diferente do que ela tinha imaginado. Não era o sorriso controlado e calculado que ela esperaria de um homem como ele. Era desajeitado de um jeito específico, como coisa que não aparece com frequência suficiente para ficar treinada. Ela achou que era o mais honesto que ele tinha sido desde que se conheceram. A reunião das 3 passou. Ela não foi. Mandou mensagem avisando que tinha um imprevisto. Ficaram na cafeteria até o garçom discretamente começar a limpar as mesas do lado. Eles saíram juntos, na calçada, com a tarde já fechando e o trânsito de São Paulo do lado.
Eles ficaram parados por um segundo, sem o próximo passo definido. Ela olhou para ele. Sandro Breves, ela disse. Quando vier a resposta dele, você me conta. Ele ficou olhando para ela. Você não precisa estar no meio disso, ele disse. Eu já estou, ela disse, desde a primeira noite. A diferença é que agora é por escolha. Ele ficou com isso. Tá bem, ele disse por fim. Ela acenou com a cabeça. Virou para ir. Deu uns 3 passos e ouviu ele chamar o nome dela. Viru. Ele estava parado na mesma calçada, com a cidade inteira barulhenta em volta e aquela expressão que ela agora sabia ler. A do homem que pesou as palavras e decidiu que essa merecia ser dita em voz alta. Eu não sei exatamente o que isso é, ele disse. Mas eu sei que não quero parar de descobrir. Ela ficou olhando para ele por um momento. Então não para, ela disse, e foi embora. Não olhou para trás dessa vez, mas caminhou diferente. Com os ombros no lugar, o passo firme, a cabeça levantada, como alguém que foi para um lugar sem escolher e voltou tendo escolhido quem queria ser do outro lado. 3 semanas depois, o indiciamento de Sandro Breves saiu nos jornais. Rafael mandou uma mensagem com o link e nada mais. Ela mandou de volta. 2 colheres. Ele respondeu. Às 7. Ela foi. Sentaram na mesma cozinha do apartamento dele, de frente para a janela que não tinha metade da vista do escritório, e tomaram café enquanto a cidade lá fora não parava. Nenhum dos dois sabia ainda o que exatamente aquilo ia virar, mas os dois sabiam que era real, e às vezes real é tudo o que precisa ser para valer a pena. Esse foi o fim dessa história. Mas a pergunta que ficou para mim foi essa. Qual foi o momento que te tocou mais? Quando Isabela mandou a primeira mensagem depois de semanas de silêncio, quando Rafael foi falar com o pai dela sem precisar, ou quando ela disse que estava no meio disso por escolha, me conta nos comentários qual cena ficou com você, e me fala de onde você está assistindo e que horas são aí, a gente lê tudo. Se essa história chegou até você através de alguém, manda para uma pessoa que precisa ouvir isso hoje, e dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história. Se você ainda não está inscrito, aperta inscrever agora porque tem muito mais vindo por aí.